E queria fazer um capítulo à parte sobre a arbitragem, meu caro Pilhado. Eu já disse isso aqui uma vez. Hoje eu estava lá de manhã cedo na CBF, acompanhando lá a posse do novo presidente, que disse que os clubes terão direito daqui para frente de colocar ou indicar 2 nomes para a comissão de arbitragem. Tem que ser 2, não. Tem que ser 15, tem que ser todo mundo. Porque o que a gente viu hoje no estádio do Palmeiras merece um estudo antropológico mais aprofundado. O cara marcou um pênalti que ninguém tem certeza que foi. Sabe por quê? Porque as câmeras não são escolhidas por quem está ali no comando do espetáculo. É para quem cede, é por quem cede os direitos de transmissão. Ou seja, é a câmera onde está a câmera da televisão. Não é a câmera onde tem que ser, como é lá no campeonato inglês. Se tiver que distribuir 50, vai ter 50 câmeras no campo. Se tiver que ser 100, vai ter que ser 100. Se tiver câmera no telhado, no céu, lá na ponte que partiu, vai ter que ter. Mas aqui não. Aqui é diferente. Aí depois, acharam a joelhada normal do Everton, dando no Léo Ortiz. Ora, bolas. Todo joelho, todo goleiro sobe com o joelho levantado. Agora, e a sequência do movimento? Não é agressão? Por que não marcar pênalti no Murilo em cima do Arrascaeta? O cara nem na bola foi. Ele abandonou o lance para botar o braço. Aí pode ter sido teatro, pode ter sido encenação, ele pode ter forçado um pouco mais a queda. Agora que foi pênalti, foi pênalti. Então, amigo, a arbitragem hoje é paradigmática. Merece ser guardado o tape do jogo e botar na mesa do seu Samir Chado e falar assim, isso aqui não pode mais acontecer, pilhado. O Viga já deu a opinião dele. Eu vou perguntar para a mesa, né? Velho Vamp, vou perguntar primeiro para você, vou perguntar para o Flávio também, para o lance que foi decisivo no resultado. Tem o lance do Varela, mas que o Rossi defendeu o pênalti. Que fase do Rossi, por sinal, tá? Eu sempre fui, Marcos André, você que gosta quando eu assumo, eu sempre disse que eu não acho o Rossi um goleiraço para ser o titular do Flamengo. Sempre disse isso. Mas a fase do Rossi, ela tá calando minha boca bonito. O Rossi tá agarrando muito. O Rossi cresceu muito nesse Flamengo e foi decisivo hoje de novo, pegando o pênalti cobrado pelo Piquerez. Agora, tirando o lance do Varela, eu queria botar na tela o lance do Arrascaeta que tá gerando polêmica. Sei que eu vou ser atacado, sei que eu vou ser chamado de clubista, mas é aquele pensamento do pilhado vaquinha. Ele vai cagando e andando. Cagando e andando. Ele não para de andar enquanto ele vai cagando. Então, eu dando a minha opinião, tá? Vou pedir pro Kaique botar a imagem na tela. Eu não acho que teve a força para derrubar o Arrascaeta do jeito que ele cai. Mas eu achei pênalti. Eu achei pênalti porque o Murilo abandona a bola, o Murilo abre o braço dentro da área, numa imprudência surreal, porque ele abre o braço, ele abandona o lance e coloca o braço à frente do Arrascaeta. O Arrascaeta, malandramente, né, ele se joga, sim. Mas olha aí, como é que a gente vai dizer que claramente não foi pênalti nesse lance? O Murilo, ó, ele esquece a bola e ele abre o braço. Então, para mim, pela imprudência do Murilo e pelo contato, eu daria o pênalti. Acho que teve a força para derrubar o Arrascaeta do jeito que ele cai? Não, não acho. Mas, na minha opinião, Flávio, Vamp, vou querer escutar o Piperno também, essa abertura de braço, ó, na frente do Arrascaeta, e o abandono da bola, eu marcaria o pênalti. Vamp e Flávio Prado. Eu marcaria também, né? Marcaria o pênalti. Eu tava, né, escutando até o Piperno nos comentários, o Nilson César. Todo mundo achou que foi pênalti mesmo. Ninguém questionou dizendo que não houve o pênalti. Para mim foi pênalti, sim. Eu não daria nenhum dos dois pênaltis, nem esse nem o outro. Você descreveu o lance com perfeição. O Murilo vai, estica o braço, encosta no Arrascaeta e ele se joga. Se se joga, não foi nada. Você pode encostar o braço no outro, você não pode derrubar o outro. Eu não daria nem esse e nem daria o pênalti que foi dado a favor do Palmeiras. Nenhum dos dois. Ô Flávio, mas o fato dele ter abandonado a bola
colocado o braço à frente do Arrascaeta. O Arrascaeta, claro, não foi para a queda que foi, mas não pode atrapalhar o Arrascaeta? Não, a marcação, pela regra, teria que ser. Ele foi derrubado pelo jogador do Palmeiras? E para mim, não foi. O Murilo estica o braço, faz um movimento, bom, mas ele derrubou o Arrascaeta? Não, o Arrascaeta se jogou. A partir daí eu já não daria. Claro que não é um pênalti absurdo como aquele do Vitor Roque, tá, é outra coisa. Mas eu não marcaria, não. Houve o toque, mas não foi o suficiente para derrubar, portanto, ele aproveita esse toque e se joga. Por isso que eu não marcaria. Mas o pênalti não é só quando quebra a perna, gente, quando sai sangue. Se você está em movimento, se você está dando um drible no cara, vai sair na cara do gol, o cara não faz uma outra coisa que não seja colocar o braço, é pênalti, acabou. É pênalti. O cara não fez nada no lance, ele não foi disputar o lance, ele tentou barrar o Arrascaeta de alguma forma, de alguma maneira. E o artifício que ele encontrou foi colocar o braço. Não precisa quebrar a perna, não precisa sangrar, não precisa ter hematoma, pode ter queloide, não precisa ficar roxo. O artifício que ele usou foi arriscar. Se arriscou, meu amigo, se deu mal para não dizer outra coisa. Por enquanto, eu achei pênalti, Viga achou pênalti, Vampeta achou pênalti e o Flávio não achou pênalti. Já dá para ver que não é um lance escandaloso, como alguns palmeirenses, não todos, estão questionando. Fábio Piperno, vamos dar a voz a um torcedor palmeirense que durante o jogo disse que marcaria o pênalti, Piperno. Mudou de opinião ou não, você que comentou o jogo aqui na Jovem Pan. E outra, burrice do Murilo, né, Piperno? Foi muito pouco inteligente. Para mim, pênalti. A gente pode discutir se o toque do Murilo teve força suficiente para derrubar ou não. Ok, isso é uma dúvida que eu acho uma dúvida honesta. Mas a verdade é aquela coisa, jogador também, ele tem que ser minimamente inteligente. Outro dia foi o Ferrarese de São Paulo contra o Náutico. Foi uma expulsão, aquilo foi um burrocídio. Quer dizer, o juiz tinha acabado de expulsar o jogador do Náutico, ele vai lá dar um carrinho daquele e tá esperando o quê? Óbvio que ele foi expulso. Então, o jogador tem que ter mais lucidez. O Murilo sabe que o juiz já tinha pitado um pênalti em favor do Palmeiras em um lance que ficou também... 6 minutos no VAR, né? Pois gerava um lance que gerou discussão, ficou um tempão no VAR. Um lance difícil. Eu duvido que exista alguém assim com 100% de convicção em relação à posição do Varela. Mas, enfim. Então, se o Murilo... Se todo mundo em campo sabia já daquele histórico, como é que ele vai... cometer um ato uma ação que vai gerar esse tipo de dúvida. Tá na cara que o árbitro ia lá para marcar. Então, primeiro, eu acho que ele colocando o braço, ele faz uma ação que, obviamente, não é uma ação natural e ele pode impedir a progressão do jogador do Flamengo. A dúvida é se foi com força suficiente ou não para o Arrascaeta fazer depois toda aquela encenação. Mas aí, dane-se o que o jogador do Flamengo fez. O Murilo deu margem para esse tipo de interpretação. Outra coisa, para mim, também não é um lance de difícil avaliação a partir do momento que o árbitro chega no VAR. E aí ele vai para o VAR e fica uma eternidade. Quer dizer... será que ele está precisando de um oftalmo? Aí eu indico o doutor Caio, que fez a minha cirurgia aqui, resolve fácil o problema dele. Porque não é possível ir lá para a casinha do VAR e ficar a vida inteira para marcar. Eu concordo com o Piperno. Ele viu o lance e acabou. Não tem que ficar olhando várias vezes, não tem que ficar... já viu todos os ângulos. Tem que decidir. Então, aqui na mesa, 4-1. 4-1. 4 acharam pênalti e o Flávio Prado não achou pênalti no Arrascaeta. Mas sobre os outros lances da arbitragem, o do Varela, a gente vai colocar aí na tela, tá? Porque muito rubro-negro reclamou. E aí eu tenho que ser justo. Eu não consigo ter uma conclusão se foi dentro ou fora da área. Aí a pergunta... tá aí o lance, para... Cadê? Onde ela bate?
Tenta pegar o momento que ela bate, Kaique. Mas aí não dá pra ver se ele tá dentro ou fora, né? Esse é o melhor ângulo pra ver, ó. Ó, anda mais. Ó. Eu, de verdade, eu não consigo definir se foi dentro ou se foi fora da área. É por isso, Flávio, que aí eu vou te chamar, que eu vou chamar o Vamp depois para falar do Arrascaeta, que para mim é o que tem maior propriedade para isso diante do craque que foi. Agora, esse lance, Flávio, se você está no VAR e você não consegue ter uma conclusão, a instrução, a regra manda você dar o pênalti ou você não dar o pênalti, Flávio Prado? Existe o protocolo do VAR que é pouquíssima intervenção e só entra se houver erro crasso. É um lance que todos nós somos na dúvida de posicionamento, no meu até do movimento se foi natural ou não, porque em câmera lenta parece que não é, mas ele pula e aí é um movimento que no meu modo de entender é um movimento natural. É muito rápido para dar tempo dele dar um soco na bola. Aí o árbitro, a gente olha pela câmera de trás, ele está muito bem colocado. Ora, lance de dúvida segue o que está dentro do campo. É essa a ordem. O VAR é para corrigir erro crasso, erro grave. Não é o caso aí. Aí, talvez, se você perguntar aqui, vai dar talvez 3-2, 3-3, eu não sei. Né? Lá somos 5, né? 5. Pode dar 3-2, pode dar 4-1, pode dar, sei lá. Porque realmente é um lance de muita dúvida. Se é lance de muita dúvida, não é lance de VAR. O VAR é para corrigir erro crasso. O VAR daqui do Brasil é chato, ele perturba, por isso que eles não são chamados para torneio nenhum, porque eles apitam o jogo no lugar do árbitro. Não era lance para o VAR ser chamado, porque é um lance de dúvida. E o árbitro está extremamente bem colocado. Então, realmente, é uma intervenção indevida mais uma vez. Então, Flávio, a pergunta que eu te faço. O VAR errou? Se é uma imagem que não dá certeza que foi pênalti, deveria manter a decisão do árbitro, é isso? Claro. Quando o VAR, ele só chama quando tem erro grave. Mas e se o árbitro desse o pênalti? E se o árbitro desse o pênalti, também não deveria ter chamado? É decisão de campo, né, pilhado? Decisão de campo. O árbitro tá ali, ele viu. Aconteceu alguma coisa grave, algum erro grave? Tipo, você fala assim, o VAR tem uma imagem claríssima de que o lance foi fora da área e ele deu pênalti. Aí ele corrige. Mas não tem essa certeza. Não tem certeza de nada, né? Aí, tipo assim... O cara tá fora do lance de bola, alguém vem dar um soco, o árbitro não viu. Aí chama. É só pra isso que o VAR serve. Não é pra ficar enchendo o saco, procurando o lance lá atrás, 3 minutos depois. Não é nada disso, eles fazem tudo errado. Esse é um lance de dúvida. Se você marca ok, se não marca ok. É um lance de dúvida. A partir do momento que há uma dúvida muito clara, o VAR não tem convicção de nada. E eles tanto não tinham que eles ficaram um tempão lá vendo aquilo. Ora, se não tem convicção, não é lance pra VAR. VAR é erro grave. Erro crasso, segundo diz a regra. Erro grave. Não foi. Se ele marca, não é grave. Se ele não marca, não é grave. O pilhador, grave é o cara achar que alguém vai sair do chão, alguém vai pular com o braço encolhidinho, numa cama elástica. Pelo amor de Deus, o que tem de antinatural naquele movimento do Varela? A gente está discutindo o pós, a gente tem que olhar a origem do problema. E eu tô com o Flávio. Como é que o cara vai pular para tentar tirar uma bola com o braço colado, engessado, amarrado na camisa de força? Até quando vai ficar essa palhaçada? Aí depois a consequência é não saber se foi dentro ou se foi fora. Então, pelo amor de Deus, se você tem uma certeza que foi não foi antinatural e não sabe se foi dentro ou se foi fora, tem que não assinalar. Tem que não marcar o pênalti. E aí a gente vai ter que esperar a gravação para saber se a discussão era movimento natural ou antinatural, ou se era dentro ou se era fora, pilhado. Para mim, erraram nas duas avaliações. Não. Numa questão, eu discordo, porque eu achei que o braço do Varela estava muito aberto. Não precisa pular também com o braço tão aberto. Agora... Como é que vai pular, pilhado? Como é que vai pular? Vamp, Oi. Você que jogou bola, concorda com o Viga? Não dá pra pular com o braço fechado? Um monte de coisa, né? Como é que o cara vai... Como é que você vai pro treino, chegar no treinamento, vem aqui todo mundo, ó, vou cruzar a bola, vocês vão subir tudo assim, ó. Igual boneco. Isso é antinatural. Isso é... aí, quando há um movimento antinatural, pular que nem boneco. Tem alguns movimentos também que você faz quando você sobe, você tem que abrir o braço, às vezes os caras olham, acham que é cotovelada... Então, agora, todas as bolas que tiver bola parada, todo mundo tem que subir assim, ó. Vai assim. Pebolinha, totó, pebolinha. Pebolinha que fica todo mundo aqui, né? E faz assim, né? É. Então,
Quando eu vi o lance também, e aqui no Canelada das 13 horas, a gente estava comentando sobre os erros de arbitragem na rodada de hoje pela manhã, em relação a Grêmio e Bahia, e ontem em relação à não expulsão do Lianco no jogo do Corinthians. E o Mauro César falou, quer apostar, não fala assim desse jeito que eu estou falando, quer apostar que no Canelada da noite vamos discutir erro de arbitragem do jogo Palmeiras e Flamengo? E aí, estamos aqui discutindo. Eu achei também que não foi pênalti, né? Seguindo como é a regra. O primeiro é o seguinte, que a bola bate na mão. Agora, para ver ali, Pipeno, se foi dentro da área, o lance de pênalti é o seguinte, para ver se foi dentro da área ou não, ninguém sabe aqui até agora. Então, eu, na hora... Se é dentro da área ou não. Porque assim, bater na mão, eu sei que bateu. Agora foi o seguinte, foi dentro da área, foi fora da área. Eu estava vendo ali que vai ter, tanto que onde eu estava escutando o jogo, comentário do pessoal da Globo, todo mundo ficou na dúvida, todo mundo lá. Não foi, o Maestro Júnior... Se tem dúvida, não tem VAR, Vamp. Então... Não é dúvida, não tem VAR. O VAR é para corrigir erro grave. Não tem VAR nessa situação. O VAR do Brasil é um lixo, é um negócio impressionante. Eu achei que, para mim, aí são duas coisas. Eu disse na transmissão que eu não teria dado o pênalti porque eu não tenho convicção da posição do jogador. E eu acho, cada vez mais, que o braço dele estava fora da área. Eu acho que o movimento dele dá margem à interpretação de toque, até porque ele vira o rosto, dá essa impressão de que ele também quer proteger o rosto. O rosto dele fica... Que também é liberado, hein? Você pode proteger o rosto. Mas, da forma como ele movimenta o braço... E aí que tá, isso também é discutível que só ele sabia ou não da intenção dele. E o braço eu achei muito, muito aberto. Mas, vejo a perna de apoio dele. Se a perna de apoio dele está praticamente em cima da linha, embora estivesse pulando, o braço que estava à frente, para mim, ele está fora da área. Mas eu acho também que não há uma imagem conclusiva em relação a isso. Eu, por conta da posição do corpo, eu não teria marcado o pênalti. É um convertido, graças a Deus. Eu falo que eu vejo. Convertido, Pilhado. Ele está concordando com a gente hoje. O que está acontecendo com o Pipeno? Deve estar extasiado até agora com a feijoada de focinho, aliás, eu vou te falar uma coisa. De pé e orelha de porco. E na hora da transmissão, isso dividiu a gente. Por exemplo, eu não teria marcado, o Nilson teria, né? Os repórteres também tinham lá opiniões que foram bastante divididas. Marca porque não tem padrão, Pipeno. Marca porque não tem padrão. Não. Porque as câmeras estão mal posicionadas. Até quando ele vai ficar brigando com isso, gente? Até quando ele vai ficar brigando com isso? Tem que ter 200 câmeras no estádio, não é aquela da emissora de televisão, não. Senão você não vai ter nunca um ângulo decente. Ô, Viga, mas eu acho que muita gente fala que esse tipo de pênalti só é marcado no Brasil. Mentira, tá? Eu tava na Europa há pouco tempo, muito árbitro na Europa marca esses pênaltis também de braço aberto. Então, é o que eu acho, que eu pergunto até pro Flávio. Tem que ter um padrão da FIFA. E aí? Por quê? Porque eu, pelo que eu vejo de futebol, se fosse claramente dentro da área, eu marcaria esse pênalti. Porque o braço estava muito aberto. Você não, Piperno não. Agora, quando então que a gente vai saber, Flávio? Você que fez o curso da arbitragem, que até estuda mais do que a gente sobre isso, porque quase todo lance que o braço está aberto, a arbitragem marca pênalti. E se não está na regra, isso tem que mudar. Mas é muito comum o árbitro marcar pênalti quando o jogador está com o braço aberto. Como estava o Varela hoje. A minha dúvida foi dentro ou fora da área. Mas se fosse dentro, pelo que eu vejo do futebol, o que frequentemente é marcado, eu marcaria pênalti, se fosse dentro da área. Mas eu achei o lance duvidoso. O que a regra diz é o seguinte: o cara meter a mão na bola intencionalmente, isso nunca deixou de existir. Então você tem que ter uma leitura, e aí é de cada um, por isso que é interpretativo,
se o cara teve intenção de meter a mão na bola ou não. E quando eles falam se ampliar o espaço malandramente para conseguir vantagem, ok. Agora, quando você faz um movimento, a bola bate... Eu vou mais de ampliar a vantagem, porque se você perguntar para qualquer um, teve intenção? Não tive, bateu. Não, mas aí você tem que interpretar, saber. Tinha muito na barreira, né? Que ficava ali, depois dava um tapinha para cima e tal. Isso é uma interpretação que tem que ser feita pelo árbitro, uma das poucas coisas que ele tem que interpretar realmente. E aí você tem que sentir de acordo com de que maneira você vê futebol. Para mim, por exemplo, esse lance do Varela. Não dá pro cara subir com a mãozinha dura. Ele tem que se movimentar e a bola vai bater. E mais uma coisa, a velocidade do chute, quando é muito perto, não dá pro cara levar a mão lá. Não dá tempo. A partir do momento que o chute é muito forte, cara a cara, muito perto, não dá pro cara levar propositadamente a mão lá. Então ela vai bater na mão dele. Mas a bola pode bater na mão. O que o Pérez protegeu o rosto. A regra permite. Você não precisa levar uma bolada e quebrar o dente, quebrar o nariz. Você pode pôr a mão na frente para proteger o rosto. A lei te permite isso. O problema é que aqui eles marcam meio que na base da queimada. O cara colocou a mão na bola e marca pênalti, aí fica complicado. E o VAR é todo atrapalhado, eles não têm capacidade de interpretação. É tudo cara de condomínio, é tudo cara que nunca jogou bola, aqueles caras que empinavam pipa na casa da avó no ventilador. É isso. É cara que não tem macete. Eu já falei, eles fazem o treinamento de jogo de chupetinho e mamadeira. Molecada de 6, 7, 8 anos. Aí não dá, velho. Antes os caras faziam esse tipo de treinamento de jogo na penitenciária. Pavilhão 9, jogo de várzea. Quando o couro comia. Agora o que tem? Um árbitro frouxo. Aqui era na praia, Flávio. Ele joga aqui era na praia. Lá pro VAR. É isso. Aqui era na praia. Se desse errado, o cara corria pro mar.